Professor Wallace Barbosa, mais uma vez com você. Hoje nós vamos tratar do assunto de movimento retilíneo uniforme. O que a gente vai precisar dessa aula aqui? A gente vai precisar da nossa equação de velocidade média. Por quê? Nesta aula nós vamos deduzir a equação de movimento retilíneo uniforme, nós vamos entender de onde ela surgiu, nós vamos fazer a análise dela como uma função do primeiro grau e depois vamos para os nossos exemplos. Beleza? Então vem cá comigo. Olha só, velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Quando a gente abre essa equação aqui, e vocês já aprenderam a abrir, o que vai acontecer? Velocidade média é igual a S menos S0 sobre T menos T0. Perfeito? Tranquilo? Preste atenção. Esse tempo inicial, eu posso considerar ele como sendo zero. Por que eu posso considerar o tempo inicial como sendo zero e trabalhar só com o tempo final? Olha só, eu vou supor que o tempo final vai ser nossa variação. Então, saí de São Paulo às 2 horas da tarde, cheguei no Rio às 6 horas da noite. Qual foi a variação de tempo? 4 horas. Então, eu vou supor que o nosso tempo final é justamente às 4 horas. Então, o tempo inicial, nesse momento, a gente vai ignorá-lo, a gente vai descartá-lo. Então, aqui, ó, tempo inicial, a gente vai dizer que é zero. E agora, a nossa velocidade média, como a gente está trabalhando com tempo instantâneo, não vai ser mais velocidade média, vai ser velocidade instantânea do corpo. Tá? Então, esse mzinho aqui, a gente também vai sumir com ele. Tranquilo até aí? Ó, tempo inicial, zero, porque a gente vai partir do pressuposto agora que a gente vai trabalhar com a variação só em tempo final. E velocidade, nesse momento, instantânea, tá? Do corpo naquele exato momento. Esse tzinho aqui, ele está dividindo. Se numa equação eu tenho alguma coisa dividindo e eu quero passar para o outro lado, eu vou passar multiplicando. Então, ó, S menos S0, tá aqui, ó, tem que ser igual. Esse T que estava dividindo vai passar multiplicando. Então, é igual a velocidade vezes o tempo T. Olha ele lá, subiu multiplicando. Esse S0, que ele está negativo, se eu jogo ele para o outro lado da equação, ele vai o quê? Positivo. Então, a nossa equação vai ficar S igual a S0 positivo mais velocidade vezes o tempo. Esse cara aqui é a nossa função horária da posição. Tá? É assim que a gente chama. Função horária da posição. Da posição onde? No movimento retilíneo uniforme, que eu vou apelidar aqui para vocês de MRU. Tá? Função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Tranquilo, galera? Agora, preste atenção. Toda função, ela tem termo independente, termo dependente, constante e etc. Pode ter, pode não ter. Essa função aqui, vocês acreditam que ela é de que grau? Lembra disso lá da matemática? Pensa um pouco. Se o maior expoente na função é o 1, logo essa função é do primeiro grau. E qual é o termo aqui que não vai mudar? Quais são os termos aqui que não vai mudar nunca? Posição inicial. Por que posição inicial não vai mudar? Eu posso partir de 2 lugares diferentes ao mesmo tempo? Não. Eu não tenho como sair de São Paulo e da Bahia ao mesmo tempo. Eu não consegui dividir meu corpo ainda. Né? Vai que a física depois a gente consegue aí fazer essa mágica.
né? Mas por enquanto a gente não consegue. E a velocidade. Como a gente trabalha com velocidade média e velocidade instantânea, nesse momento aqui a velocidade é a mesma em todo o percurso. Se ela é a mesma em todo o percurso, ela também não vai mudar. Então, o que vai mudar na nossa função? O tempo, porque o tempo, lembra que ele é sempre crescente e progressivo, em linha reta, e a nossa posição final. Quanto maior for o tempo, mais eu ando, mais eu andei, minha posição final está mudando, tá? Então, ó, S0 e V são constantes. Vou até colocar aqui o V, né, de velocidade constante. Ó, a velocidade, ela é constante. Se a velocidade é constante, se eu estou a todo momento andando a 100 por hora, eu pisei no acelerador? Fundo? Não. Eu pisei no freio para o carro parar? Não. Então, a gente diz que a aceleração é igual a zero. Ou seja, quando a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Vocês podem ver que nem tem aceleração aqui na nossa função. Beleza? E quem é o termo dependente e o termo independente? Tá? Quando a gente trata de função, e eu vou até trazer uma aqui lá da matemática, que é o seguinte. Lá na tia Teteca, lá na matemática, vocês aprenderam que função de x, ou seja, um termo que depende de x, é igual a x mais b. Isso aqui é a fórmula geral da função do primeiro grau. Mas eu não acabei de dizer para vocês que essa função horária da posição é uma função do primeiro grau? Então, esses termos são correspondentes. Olha aqui. Quem está fazendo um papel de x aqui? É o tempo. Ele não é o cara que deste lado da equação muda, vai variar? Então, se o termo independente aqui na função do primeiro grau lá na matemática é o x, para a gente aqui é o tempo. E a gente vai perceber isso ao passar do tempo. Olha aqui, ó. O B é o cara que fica sozinho. Quem fica sozinho na nossa função horária da posição? Olha lá, quem fica sozinho? O S0. Não é o S0 que fica sozinho? Se S0 fica sozinho, ele tem a mesma função de B. E o A, então, é quem? O V, que é a nossa velocidade. Então, a gente desmembrou todo mundo aqui, ó, comparando com a fórmula geral da função do primeiro grau. Professor, mas preste atenção. Na função da fórmula geral do primeiro grau, eu tenho F dependendo de x. Então, isso quer dizer que a minha posição depende do tempo, que está igual ao x? Exatamente. Muitas vezes vocês vão encontrar nos exemplos e nos exercícios desta forma aqui, ó. S de t é igual a S0 mais VT. Beleza? O que isso significa? Que a posição em função do tempo. Mais uma vez, posição inicial muda? Não, eu não posso sair da Bahia e de Londres ao mesmo tempo. Não consigo dividir meu corpo ainda. Velocidade muda? Não, porque não tem o quê? A aceleração, então a velocidade é constante. Então, qual é a única coisa que vai mudar aqui? O tempo. Conforme o tempo for passando, se eu continuar meu movimento, a minha posição vai mudar. Show de bola? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Um móvel movimenta-se de acordo com S igual a 20 mais 4t. Isso aqui é a função horária, né, do movimento retilíneo uniforme. No sistema internacional, ó, toda vez que ele coloca SI, isso significa que está no sistema internacional. Determine o espaço inicial, a velocidade escalar e a posição após 10 segundos. Então, ele pediu 3 coisas para a gente. Ele pediu o espaço inicial e a velocidade e o espaço após 10 segundos. Pessoal, primeira coisa, pega essa função horária aqui e traz aqui para baixo. Ó, S
é igual a 20 mais 4t. Vamos comparar com a função horária sem nada. Vazia, S igual a S0 mais VT. De cara, eu já consigo perceber o quê? Que esse 20 é a minha posição inicial e que esse 4 é a minha o quê? Velocidade. Duas coisas que ele me pediu, eu já consigo observar direto, de cara. Então, eu anoto, ó. Muito fácil, né? Ó, posição inicial, 20. Velocidade, 4. Agora vem a pergunta. 20 o quê? 20 quilômetros? 20 centímetros? 20 metros? 20 o quê? Se está no sistema internacional, deslocamento, espaço é sempre em metros. Então, quando ele fala posição inicial igual a 20, é 20 metros. Não posso esquecer isso. Esqueci de colocar a unidade de medida, tá errado, porque o físico ele não vai saber. Ele vai pegar tua questão, 20. 20 o quê? Não sei, né? Mesma coisa a velocidade, ó. Se está no sistema internacional de medida, velocidade pode ser quilômetro por hora ou metro por segundo. Sistema internacional de medida vai ser o quê? Metros por segundo, né? Deslocamento em metros, tempo em segundos. Então, velocidade, 4 metros por segundo. Foi, galera? Ó, posição inicial, 20 metros e velocidade, 4 metros por segundo. Agora tem a terceira pergunta. Qual a posição após 10 segundos? Preste atenção nesse cara aqui, ó, que é o que a gente tem. Posição igual a 20 mais 4t. S é a posição final. T é o tempo. Ele já me deu o tempo, que é de 10 segundos. Para eu achar a posição, fica mole. O que eu vou fazer? Vou pegar esses 10 segundos e colocar no lugar do t, no lugar do tempo. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Posição é igual a 20 mais 4 vezes 10. 10 segundos. 4 vezes 10, 40. Então, posição é igual a 20 mais 40. Como que a gente concretiza isso aqui? 20 mais 40 dá 60. Qual é a posição após 10 segundos? 60. O quê? Metros. Respondeu aí certo. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, né? Então, respondemos o espaço inicial, 20 metros de cara. Respondemos a velocidade escalar, 4 metros por segundo de cara. E fizemos a continha para achar a posição final após 10 segundos. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos um ponto material movimenta-se com função horária S igual a 8 mais 3t. Molezinha, né? No sistema internacional. Determine o instante em que ele passa pela sua posição 35 metros. Agora é o contrário. No exemplo anterior, ele me deu o tempo de 10 segundos e me pediu a posição final. Neste exemplo, ele me dá a posição final e me pede o tempo que leva para isso. Ah, muito simples. Vamos trazer a nossa equação, ó. Equação que o exercício nos dá. S igual a 8 mais 3t. Qual é a posição final que ele quer? 35. Então, no lugar do S, eu vou colocar 35. Igual a 8 mais 3t. Titia Teteca, esse 8 está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo. Isso aí, troco o sinal. Então, 3t é igual a 35 menos 8. 35 menos 8 vai dar 27. Isso aí. Então, t vai ser igual a 27 dividido por 3. Lembra disso?
35 menos 8, 27. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 27 dividido por 3, tabuadinha, 9. 9 o que, aluno? 9 o que, aluno? Se está no Sistema Internacional de Medida, o tempo tem que estar em segundo. Então, no final aqui, são 9 segundos. Muito tranquilo, muito relax. Valeu? Um abraço!